No coração ressequido do sertão do velho oeste brasileiro, onde o sol castigava a terra como se quisesse arrancar dela o último suspiro, existia uma vila chamada Espinho. Era um lugar de poeira vermelha, de vozes roucas e de silêncios que pesavam mais do que as carroças carregadas de milho. Ali, uma vez por mês, quando a lua minguava, acontecia o leilão humano, prática que muitos condenavam em voz baixa, mas que quase todos aceitavam em silêncio. Homens brutos, fazendeiros endividados, viúvos sem herdeiros e comerciantes sem escrúpulos se reuniam na praça central, onde um palanque de madeira mal pregada servia de palco para a desgraça alheia. Rafael Montenegro tinha 28 anos, mas o rosto marcado pelo sol e pela solidão parecia carregar o dobro dessa idade. Viúvo há 5 anos, desde que a febre levou sua esposa Lara numa noite de ventania, ele vivia na fazenda Aurora como se o tempo tivesse parado no dia do enterro. A casa grande, de paredes caiadas e varanda comprida, guardava os móveis exatamente como Lara os deixará, a mesa sempre posta para 2, o violão encostado na parede da sala, o quarto de casal fechado com chave. Rafael acordava antes do galo, trabalhava até o corpo implorar descanso e dormia com o peso do luto que se recusava a diminuir. A vila o respeitava, mas ninguém ousava se aproximar demais. Diziam que o coração dele tinha morrido junto com a mulher. Naquela manhã de céu limpo e calor sufocante, Rafael selou o cavalo baio e desceu para a vila buscar mantimentos. O capataz João Salgueiro, homem de poucas palavras e lealdade antiga, tentou puxar conversa enquanto apertava as correias do arreio. Patrão, hoje tem leilão grande na praça. Gente vindo de léguas. Rafael respondeu seco, sem erguer os olhos, não é da minha conta. Montou e seguiu, deixando para trás o cheiro de couro e esterco fresco. A cavalgada foi silenciosa, interrompida apenas pelo canto seco dos grilos e pelo bater ritmado dos cascos na terra rachada. Ao chegar à vila, amarrou o animal perto do poço e entrou na mercearia. Enquanto escolhia sacos de farinha e latas de querosene, ouviu os murmúrios do lado de fora. Deixaram a melhor pro final, moça bonita, pele clara, olhar que não baixa fácil. Rafael sentiu um desconforto que não soube explicar. Pagou, colocou tudo no alforje e começou a voltar para o cavalo. Foi quando a bengala do leiloeiro bateu forte no palanque, ecoando como um tiro. E agora, senhores, a última do dia. Ele parou. Não quis parar, mas parou. Virou o rosto devagar e viu. Uma jovem de uns 22 anos estava no centro do tablado. Cabelos escuros soltos, emaranhados de poeira. Roupas gastas, mas limpas. Correntes nos pulsos finos. E os olhos, aqueles olhos carregavam uma mistura impossível de medo e dignidade. O leiloeiro a puxou pelo braço. Elisa Fagundes, camponesa. Sabe plantar, costurar, cuidar de casa. Saudável. Vamos começar os lances. Os números subiam rápido, acompanhados de risadas grosseiras e assobios. Rafael sentiu a raiva subir pela garganta como bile. Fechou os punhos. Não era da conta dele. Não devia ser. Mas quando Elisa ergueu o olhar e, por um segundo, encontrou o dele, algo dentro do peito dele se partiu, ou talvez tenha se aberto. Um silêncio estranho caiu sobre a praça. Ele deu um passo à frente sem perceber. 100.000 réis. O leiloeiro quase deixou a bengala cair. A multidão virou as cabeças. Elisa levantou o rosto devagar, surpresa, como se não acreditasse no que ouvia. 100.000 réis do fazendeiro Montenegro. Vendido. O burburinho explodiu. Alguns aplaudiram, outros resmungaram. Rafael subiu no palanque, assinou os papéis com mão firme e, quando o leiloeiro soltou as correntes, falou baixo para ela, não precisa ter medo. Você vem comigo, mas não vai ser tratada como mercadoria. Elisa o encarou, olhos úmidos. Por que o senhor fez isso? Ele respirou fundo. Por que ninguém merece ser olhado do jeito que olharam para você hoje? Ela baixou a cabeça, uma lágrima escapou, e seguiu-o até o cavalo. Rafael a ajudou a montar com cuidado, como se temesse quebrá-la, e partiram. Atrás deles,
A praça fervia em comentários, mas nenhum dos dois olhou para trás. A viagem até a fazenda Aurora foi silenciosa. O sol baixava, tingindo o céu de laranja queimado. Elisa segurava a sela com força, tentando esconder o cansaço. Rafael mantinha os olhos na estrada, mas a mente voltava sempre ao instante em que os olhares se cruzaram. Quando chegaram, a noite já caía. João Salgueiro apareceu no terreiro, surpreso ao ver a moça. "Trouxe alguém do leilão, patrão?" Rafael confirmou com um aceno. "Ela fica na ala de hóspedes." "Quero respeito." João assentiu e levou Elisa para um quarto simples, mais limpo, com colcha de retalhos e jarro de água fresca. Naquela primeira noite, Rafael não dormiu. Ficou na varanda, olhando o céu estrelado, sentindo algo estranho mexer dentro dele, uma mistura de medo e alívio. Pela primeira vez em anos, a casa grande não parecia tão vazia. Os dias seguintes foram de adaptação lenta. Elisa acordava cedo, ajudava a dona Zuleide na cozinha, aprendia os cantos da fazenda. Rafael a observava de longe, a forma cuidadosa como tratava os animais, a paciência ao costurar, o jeito quieto de respeitar os silêncios dele. Aos poucos, conversas curtas começaram a surgir. Uma tarde, enquanto caminhavam perto do curral, ela perguntou: "Sua esposa, faz quanto tempo?" Ele respondeu sem rodeios: 5 anos. Tempo suficiente para todo mundo dizer que eu devia seguir em frente. Mas para quem fica, o tempo não anda igual. Elisa assentiu. "Eu também sei como é carregar dor que não explica." E contou, aos pedaços, sobre os pais, a dívida armada, o homem que levou tudo, inclusive ela. Rafael ouviu em silêncio, cerrando o maxilar. Quando ela terminou, ele disse apenas: "Você não era a dívida. Era a gente." Aquelas palavras simples marcaram o começo de algo maior. A tempestade veio semanas depois. O céu escureceu de repente, trovões ribombaram e o gado se assustou. Rafael e João correram para o curral sob a chuva grossa. Elisa, vendo o perigo, pegou um manto e foi atrás. Quando uma cerca cedeu e Rafael quase foi arrastado, ela se ajoelhou na lama, apoiando a estrutura com o ombro. "Eu disse para ficar dentro de casa", gritou ele. "E eu disse que sei trabalhar", respondeu ela, firme. Trabalharam juntos até salvar o rebanho. Depois, na cozinha, enquanto limpava o arranhão no braço dele, Elisa falou baixo: "Eu já vi gente boa ser levada sem aviso. Não ia deixar acontecer aqui." Rafael a olhou de perto, pingando chuva, e sentiu o peito apertar de um jeito novo. A partir daquela noite, a proximidade cresceu em gestos pequenos, um olhar mais demorado, um sorriso raro, uma música de violão que ele voltou a tocar na varanda. Elisa parava para ouvir, e às vezes comentava: "A música ajuda a costurar o que a gente não sabe dizer." Rafael sorria de lado: "Talvez você tenha razão." Então veio a ida à vila. Elisa quis comprar linhas de costura. Rafael a levou. Na venda, a dona Jandira contou sobre a investigação. Homens da lei apurando leilões fraudulentos, prometendo justiça e compensação. Elisa ouviu em silêncio, o coração acelerado. Na volta, perguntou: "E se eu pudesse contar tudo? E se pudesse mudar o fim da minha história?" Rafael respondeu calmo: "Você tem esse direito. E eu estarei do seu lado." Os dias que se seguiram foram de conflito interno. Elisa escrevia frases soltas num papel amarelado: "Um dia quero acordar sem medo." Rafael lia e sentia cada palavra como se fosse dele também. Numa tarde sob um umbuzeiro, ela confessou: "Tenho medo de ir embora." Ele respondeu: "E eu tenho medo de te ver ir. Mas se for sua escolha, eu respeito." A decisão veio numa cavalgada até o ponto mais alto da fazenda. De lá, viam o vale inteiro. Rafael falou: "Quando você chegou, não tinha escolha. Hoje tem. Isso é grande demais para ignorar." Elisa chorou: "Eu decidi. Vou até a vila. Vou contar tudo." Ele assentiu: "Então eu vou com você." No dia marcado, prestaram depoimento.
Elisa falou com voz firme, nomeou Amâncio Ribeiro, descreveu cada humilhação. Rafael ficou ao lado, silencioso, mas presente. Quando terminou, o doutor Álvaro anunciou: indenização, terra em seu nome, chance de recomeçar longe dali. Elisa ouviu em choque. Na praça, diante do palanque vazio, perguntou: você acha que eu devo ir? Rafael respondeu com honestidade: acho que você deve ser dona da sua história. Na volta, no estábulo, sob a luz fraca da lamparina, eles se olharam por longo tempo. Elisa deu um passo. Rafael não recuou. O beijo aconteceu lento, inevitável, cheio de tudo que não tinham dito: dor, gratidão, medo, esperança. Quando se afastaram, ela sussurrou: eu não quero ir sem saber o que poderia ser entre nós. Ele segurou as mãos dela: se ficar, fica porque quer. E eu prometo não te deixar caminhar sozinha. Meses depois, os papéis chegaram. Elisa leu o documento com seu nome e respirou fundo. Sentados no alpendre, ela dobrou o papel e disse: decidi. A terra é minha. Mas eu fico aqui. Posso cuidar dela de longe, arrendar, plantar. Aqui é onde eu escolho pertencer. Rafael a abraçou forte, aliviado, emocionado. Você costurou algo em mim que eu achei rasgado para sempre. O casamento foi simples, no terreiro, com a fazenda inteira reunida. Flores do mato, bolo de Zuleide, música de violão. O tabelião, ao entregar os papéis, falou: que o que foi tirado de vocês seja devolvido em dobro. Que esse amor seja exemplo de que o sertão também é lugar de recomeço. Elisa sussurrou para Rafael: agora sim, encontrei meu lar. Ele respondeu, com lágrimas discretas: e eu, minha coragem. Sob o céu imenso, onde o sol ainda queimava, mas agora parecia mais gentil, dois sobreviventes escolheram florescer juntos. A dor os uniu. A verdade os curou. E o amor, nascido no silêncio de um leilão esquecido, provou que mesmo na terra mais seca, sempre existe um canto onde o coração insiste em brotar.